Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores que cultivam fruta e hortaliças. Hoje eu vou tratar um assunto muito interessante, porque sempre que eu vou em algum sítio, uma chácara, por exemplo, eu encontro algum problema que existe a necessidade para ser sanada, como por exemplo doença, praga, nutrição, principalmente poda. Ajudar quem tem essa fruta em casa, no sítio, que nada mais é o pé de goiaba. Como eu tinha falado para vocês lá no início do vídeo, em relação a qual que é o mercado que vai consumir essa goiaba. Existe no mercado algumas variedades e as principais cultivadas no Brasil é a paluma. É uma variedade muito interessante, porque dependendo da poda e a condução que você faz na planta, ela serve tanto para mesa, que no caso é o fruto in natura, quanto também para o processamento em forma de doces. A paluma tem essa característica, ela é bastante produtiva, rústica, só que claro, tem que ter os seus cuidados. Outra variedade também muito conhecida é Pedro Sato. Essa variedade, ela já não tolera muitas, como que eu posso falar? Locais com clima adverso. O que que seria isso? Muito quente ou se não muito frio. Nenhuma goiabeira vai tolerar esses dois extremos. Só que a Pedro Sato, para algumas pessoas, vai muito bem, como também a paluma para algumas pessoas também vai bem. Então, tem pessoas e alguns produtores que até sugerir que uma porcentagem do pomar seja de paluma e outra porcentagem do pomar seja da Pedro Sato. O melhor que essas duas variedades pode estar oferecendo para o agricultor. Então, isso é um ponto interessante. Continuando com a parte de preparo, nós temos que ter uma cova muito diferente, ou um berço no caso. Por quê? Aqueles que vocês estão já acostumados, não tem como fazer, que no caso seria o preparo de plantio para hortaliças. Bom, vocês não assustem. Os berços ou covas tem que ter de 40 a 60 centímetros de largura e profundidade. Ô louco, Érica, você é doida? Falar um negócio desse? Como que eu vou fazer cova de 40 por 40? Não tem, não dá, não tem, não, é loucura. Mas, gente, é o seguinte, para e pensa. É uma planta que vai ficar naquele solo por anos. Você não vai conseguir ter uma matéria orgânica na raiz por anos. Mas que esse período seja o mais longo possível, melhor é. Principalmente no início do desenvolvimento da goiaba, que a gente não pode esquecer que é uma muda que está indo no solo, que quer queira ou não, é uma criança. Não digo um bebê, porque a muda já vai com um certo porte, mas uma criança que vai se desenvolver naquele local. E para ele se desenvolver, se eu tiver uma cova bem preparada, ela vai ser uma planta nutrida e saudável. Em relação à goiaba, eu não sei se vocês sabem, a gente tem que pensar muito bem em que tipo de clima eu posso estar plantando ela. Vamos levar como exemplo nos países produtores da goiaba. Hoje, no país, nosso país, o Brasil, ele é o maior produtor mundial de goiaba, principalmente a vermelha, ok? E vendo por esse lado, por ela já ser uma planta que se originou no continente americano, há de convir comigo, né? Há de ter certeza que iria ser a primeira. Mas alguns anos atrás, quem era a primeira era a Índia. A Índia tem um clima muito parecido com o nosso. E dessa forma, ela também era um país que tinha uma grande produtividade em relação à goiaba. Aí depois vem o Paquistão e o México. Então, esses quatro países, contando com o nosso, que estamos no topo, são os países que mais produzem em quantidade a goiaba, não só para o nosso país, como para o mundo todo, tá bom?
Então, o estado de São Paulo, ele tinha até uns 3, 4 anos atrás, a sua maior produtividade. Aí tinha, sempre ficava, primeiro São Paulo, aí trocava Pernambuco, esses dois estados juntos, eles têm 80% de toda a produção de goiaba no nosso país, tá bom? Agora, quem está no primeiro lugar é São Paulo, tá bom? Então, nesse ano ele trocou. Aí pode ser que Pernambuco venha e vai nesse ponto. Aqui na região de São Paulo, principalmente, é a região de Valinhos que tem a maior produção. Rio de Janeiro vai ficar em terceiro lugar nesse ranking. E o Brasil sendo o principal produtor, nós temos o orgulho de falar que a principal fruta é a vermelha, mesmo porque a indústria da goiaba é muito vasta, porque nós consumimos muito doce como goiabada ou goiabada cascão. Faz parte de bolo, biscoito, faz parte de pratos, sobremesas, de várias coisas que você possa estar imaginando. Então existe um consumo bem elevado. E o Brasil, ele sempre está ali entre os maiores produtores de goiaba no mundo todo. A goiaba ganhou o gosto de europeus e americanos por causa do seu sabor. E uma outra coisa que é por questão de curiosidade, no caso, é que a goiaba lá nos Estados Unidos é utilizada para fazer guaxichup ou ketchup, que é feito com tomate, é feito também em forma guaxichup, que é um nome dado para goiaba lá fora, que é guava, tá bom? Ou muitas vezes até em alguns outros países outros tipos de nome, mas nossa língua é realmente a goiaba. O guaxichup não tem muita diferença do ketchup que a gente conhece, tá? Eu já provei. No mercado brasileiro não foi muito bem aceito. Até chegaram a vender algumas garrafinhas de ketchup, só que não foi muito para frente. A gente prefere o ketchup do tomate mesmo, não tem jeito. Então, esses são alguns pontos que a gente tem que conhecer, que é uma fruta muito diversificada, não é verdade? E aí, sabendo mais ou menos de onde ela é plantada dentro do nosso país e lá fora, você já deve ter observado o seguinte: ele não gosta de clima muito frio. O máximo de gelado que ela pode aguentar um pouco mais, mas não tanto, é 12 graus. Se essa temperatura na região de vocês caírem mais, eu não aconselho você plantar. Não é que ela não vai conseguir produzir, é que na verdade, se você tiver um pomar profissional e comercial, ficar muito tempo numa temperatura baixa, ela vai levar bem mais tempo para desenvolver. Então, tudo que aquilo acontecia bem num clima mais quentinho, ela vai acontecer bem devagarinho num clima mais frio, tá bom? Então, a goiaba gosta de calor, de locais quentes. Então, 20, 30 graus é a faixa interessante para ela. Vamos colocar 25 a 30, 35 aí, nessa variação desses 10 graus, e nem muito frio. Outro ponto que a goiabeira não gosta muito é a altitude muito alta. Uma elevação da altitude, ela diminui a sua velocidade de desenvolvimento e de produção. Então ela fica mais lenta. Então, por causa disso que é interessante a gente estar cultivando a goiabeira não em áreas serranas, mas em áreas mais baixas que faz calor. E no inverno, que em todo lugar do país acaba esfriando um pouco, não seja um frio muito intenso. No máximo 12 graus é o que ela consegue se dar muito bem. Então daí você já tem um ponto para escolher onde vai plantar essa goiaba, certo? Lembrando, ela gosta de lugar que não encharca e fica muito tempo parada essa água. Então tem que ser o quê? Drenada. Ela não gosta de lugar muito frio. O máximo que ela consegue tolerar por pouco tempo, não muito, é 12 graus. E assim
ela gosta de lugar mais quente. Então você já começa a saber mais ou menos aonde você vai plantar. Ela não gosta em lugares altos, ou seja, de grande altitude. Então, se é uma área serrana, será que essa goiaba ela vai produzir? Certo que em qualquer lugar que vocês vão encontrar um pé de goiaba. Só que para a gente conseguir ter uma produção, nós temos que plantar em locais próprios para eles, que eles vão realmente responder a nosso cuidado. Se eu escolho um lugar muito frio, eu vou ter uma safra apenas no ano e eu não vou tirar todo o potencial dessa cultura. Alguma coisa sempre vai faltar. Então, dessa forma, a gente tem que tomar um certo cuidado na escolha de onde vocês vão cultivar. Se esse local tiver água, é interessante. Vocês estão observando que o clima está muito doido. Tem lugar que está chovendo demais e tem lugar que está chovendo de menos. E a chuva que antigamente a gente esperava a cair num certo momento, ele não cai, cai lá para frente. E aí, quando eu tenho essa cultura nesse momento que deveria estar recebendo a chuva, ela pode ser perdida, morrer de sede por causa da seca, ou muito sol e assim por diante. Então, esses pontos a gente tem que observar. E se acontecer isso, nós temos que avaliar. Por quê? Porque fruticultura não é uma cultura tão simples de se lidar. Eu vou levar de 2 a 3 anos para conseguir colher goiaba de forma comercial. E nesse meio tempo, o que eu vou fazer? Posso trabalhar com consórcio entre as linhas, não é? Plantar uma hortaliça, plantar um milho, plantar uma mandioca e assim por diante. Para a gente não ter quebra de renda, de só ficar esperando chegar a colheita da goiaba. Mas em compensação, esse pomar é um custo alto, porque ele sem produzir, eu vou ter que continuar a dar adubo. Porque se ele não comer, porque está se desenvolvendo, essa planta lá na frente vai ser uma planta que não teve um bom desenvolvimento em um alimento no momento certo. Então isso é para se pensar. Por isso que se a gente conseguir encontrar um local bem legal, com clima que ela goste, que tenha a possibilidade de fazer irrigação, porque essa estiagem que está acontecendo no nosso país é muito doido, é melhor ainda, ok? E o melhor sistema de irrigação que a gente pode estar fazendo é o de microaspersor, ou em alguns lugares chama de bailarina. São aqueles aspersores menores, mais baixos, que não vai jogar a água na folha da planta, e sim no maior ciclo de solo que eu conseguir ter especificamente na raiz. Então é um ponto que a gente tem que levar em consideração, entendeu? Então, o aspersor pode ser utilizado sim. O gotejo eu não recomendo para fruticultura, porque vai chegar um momento que você vai ter que mudar o sistema de gotejo para um sistema de microaspersor ou de bailarina. Para aquelas pessoas que já têm um início de projeto no plantio de um novo pomar de goiaba, eu geralmente recomendo um só aspersor, porque a gente está falando e tratando de uma muda apenas, né? Uma planta mais jovem, que não tem uma raiz tão grande. Então, nesse ponto, a gente tem que observar que não há necessidade de colocar 2 microaspersor, mas que no seu projeto tenha condição de colocar o segundo, porque essa planta vai crescer, ela não vai acabar daqui a 3, 4 anos. Pelo contrário, a gente tem que fazer ela durar uns 20 anos, pelo menos, pagar o seu investimento e ainda financiar um investimento para melhorar esse sistema de produção. Então, esses pontos a gente tem que observar certinho, tá bom? Eu vou terminar esse vídeo por enquanto. Vai ter outros que eu vou estar fazendo para vocês. Não deixe de assistir. Para quem assistiu esse vídeo, agradeço imensamente a atenção que vocês tiveram. E vamos para o próximo vídeo que vai ser lançado posteriormente. Muito obrigada, gente, e até mais.